Olá, meninas, tudo bem? Aqui é a Érica, hoje falando com vocês em Hebreus 9. É sempre um prazer estar aqui. Espero que todas vocês estejam tendo um dia maravilhoso, seja qual for o horário em que você decidir ouvir essa mensagem. E o texto de Hebreus 9 é um texto muito interessante, porque ele é assim um sumário de toda a história da Bíblia. Toda a história da Bíblia é, na verdade, uma história de como Deus nos busca para se relacionar conosco. Lá no Éden, quando ele criou o homem, ele todo dia ia visitar o homem no jardim, e o homem e Deus experimentavam uma comunhão completa entre eles. E com a vinda do pecado, essa comunhão foi quebrada, porque Deus, sendo um Deus perfeito, santo, puro, ele não tem como se misturar com o pecado, com o que é errado, com o que não é bom, com o que é imperfeito. Então ficou impossível haver comunhão entre o homem e Deus. E a Bíblia toda é essa história sobre como Deus busca o homem e busca restaurar essa comunhão que existia no Jardim no Éden, novamente através da história. Então, Hebreus 9 vai comparar as fases de implementação do plano de redenção, né? É uma comparação entre o antigo e o novo pacto. O pacto feito com Moisés, quando o povo de Israel foi formado, e o pacto novo, feito através do sangue de Jesus na cruz. Então, eu estou usando esse formato diferente aqui porque essa mensagem, esse texto, ela pede um visual, porque você vai entender muito mais claramente a comparação se você olhar o gráfico, né? Então, olha só. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui. Virei. Ok. Então, é essa comparação que você vai encontrar lá em Hebreus. A comparação do pacto antigo com o pacto novo. Então, quais eram os elementos desse pacto, né? Tinha um santuário, tinha um sacerdote, tinha um meio através do qual os pecados eram perdoados, tinha uma certa frequência, tinha uma qualidade, tinha um efeito e tinha uma eficácia desse processo, não é? É dito por vários teólogos que no Antigo Testamento a gente tem vários protótipos, na verdade, do que Deus queria fazer através de Jesus. Mas Deus sabia que seria assim, um impacto muito grande na mente das pessoas receber essa mensagem, entender o plano de salvação assim de sopetão. Então, aos poucos, através da história, ele vai inserindo algumas ideias na mente do povo, para que progressivamente, isso é chamado de progressão, de revelação progressiva na Bíblia, né? Ele vai progressivamente dando mais elementos e didaticamente, de pouquinho a pouquinho, colocando na mente do povo imagens do que seria então o pacto novo, que seria o pacto realmente que estava na mente de Deus desde o início, né? Seria assim o objetivo final. Mas Deus fez um pacto imperfeito primeiro, tipo como um treinamento para as pessoas começarem a assimilar a ideia, para que quando Jesus viesse, as pessoas pudessem entender, então, o plano de salvação e já ter incutido na sua mente as ideias principais. Deus é muito didático em tudo que ele faz, muito planejado, muito programado, né? Então, olha só, no pacto antigo, o sacerdote entrava num tabernáculo. O processo de aproximação de Deus era feito através da ida ao tabernáculo, né? O sumo sacerdote, ele era só havia um sumo sacerdote, né? Havia uma hierarquia, vários outros sacerdotes, mas havia o sumo sacerdote, que era o que cuidava do perdão dos pecados, né? E era ele que fazia esse processo, era ele o mediador entre Deus e os homens, né?
Qual era o meio de se perdoar os pecados? A Bíblia diz que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Então, era através do derramamento de sangue de um animal, da morte de um animal, porque a vida tinha que dar lugar à morte para justificar, para dar. Justificar não é a melhor palavra. Para. Deixa eu ver se eu acho a palavra certa aqui. Para atender aos requisitos da justiça de Deus, não é? Porque dentro da justiça de Deus, se houve um erro, tem que ter uma responsabilidade, tem que ter um pagamento, digamos assim, né? Um pagamento dessa dívida. Daí o termo remissão, né? Um pagamento de uma dívida. E uma vez que o pecado gerou a morte, é só através da morte que então se justifica o renascimento para essa nova vida em Cristo. Então, daí o uso do sangue dos animais. Quão frequentemente isso era feito? Haviam vários sacrifícios feitos constantemente, em vários rituais, em várias festas, mas havia um ritual específico todo ano que era para perdão dos pecados do povo de Israel. Todo ano o sacerdote tinha que entrar lá no Santo dos Santos, era um lugar dos mais santos, eu vou mostrar o tabernáculo para vocês depois. E esse sacerdote, ele tinha que se purificar, passar por todo um processo de purificação para conseguir entrar na presença de Deus. Antes dele sacrificar pelos pecados do povo, antes de entrar no Santo dos Santos, ele sacrificava pelo seu próprio pecado, fazia todo um ritual de limpeza, de santificação, para então entrar anualmente no Santos dos Santos. Em termos de qualidade, ele era um processo imperfeito, porque ele precisava ser repetido todo ano, porque ele tinha um efeito ritualístico e externo, não é? Ele era uma coisa que não resolvia a situação do pecado, só botava um band-aid, né? Era uma solução temporária para que Deus, na sua ira, não destruísse o povo com todos os seus pecados, né? Então, era uma salvação temporária, a sua eficácia não era total. Então, antes de comparar esse pacto do Antigo Testamento com o do Novo, eu quero mostrar para vocês a foto de como era o tabernáculo, né? Então, aqui era o lugar em que todos os outros sacerdotes entravam, não é? E aqui você vê a lâmpada, você vê a mesa do pão, e aqui dentro era o Santo dos Santos. A divisão entre uma área e a outra era feita por uma cortina, e o sacerdote, com toda uma vestimenta característica, entrava lá uma vez por ano, e era assim um perigo danado, ele tinha que se purificar, e todos esses sininhos aqui na veste dele era para que as pessoas soubessem se ele estava vivo ou morto, porque se ele entrasse lá e fosse indigno, ele morria na presença de Deus. Para entrar na presença de Deus, ele tinha que estar totalmente puro e santificado, senão ele morria na presença de Deus. Então, por isso, esses sininhos aí, para que à medida em que ele andasse, as pessoas vissem que ele ainda estava vivo, né? E dizem que tinha uma cordinha que, se eles parassem de ouvir o barulhinho, eles puxavam pela corda para tirar o corpo dele de lá de dentro, porque ninguém podia entrar, se entrasse, morria. Então, puxar o corpo dele lá de dentro, sem entrar lá dentro. Então, era assim um ritual assim muito sério, né? E o sumo sacerdote corria risco de vida cada vez que ele entrava no Santo dos Santos, né? Então, voltando lá para trás, nesse capítulo, então, o escritor de Hebreus faz uma comparação com o novo pacto através de Jesus. Jesus veio para selar um novo pacto de Deus com o homem, não é? Nesse novo pacto, o santuário, ao invés de ser o tabernáculo, é o universo, é o céu, céu entendido de uma figura como uma figura de linguagem, tá? Às vezes as pessoas acham que o céu é lá em cima. Essa ideia de em cima e embaixo não existe na eternidade, a noção de espaço e de tempo não existem na eternidade. Então, o céu aqui não é para ser entendido como o céu que a gente vê, mas é um lugar espiritual, não um lugar físico, tá?
O sacerdote, ao invés de ser o sumo sacerdote, um homem pecaminoso e imperfeito, era Jesus, o Filho de Deus, 100% homem, 100% Deus, né? Ele tinha que ser 100% homem, ele tinha que ser da raça de Adão, para poder justificar a raça de Adão. Então, assim como por um homem veio o pecado, assim também por um homem veio a remissão dos pecados, a Bíblia diz, né? Então Jesus tinha que ser homem. E por isso é que ele teve que vir encarnado como homem, porque para justificar a raça humana, ele tinha que ser parte da raça humana. E o meio foi o seu próprio sangue, um sangue puro, sem pecado, derramado na cruz do Calvário por todos nós. E um dos maiores diferenciais aí é que o sacrifício de Jesus ele foi feito uma vez e ele é suficiente. Ele não precisa ser repetido. Ele não é repetido cada vez que você ou eu cometemos um pecado. Os nossos pecados já foram todos perdoados na cruz, os que nós cometemos e o que nós vamos ainda cometer e o que as pessoas que ainda não nasceram vão cometer. Porque na eternidade não existe a noção de tempo, não existe passado, presente e futuro. É tudo junto. É a eternidade, não é linear, o tempo não é linear na eternidade. Então, esse sacrifício foi feito uma vez e não é necessário que ele seja repetido, né? E ainda tem aquele detalhezinho lá que Hebreus fala que, assim como ao homem está destinado a morrer uma só vez, Jesus morreu uma só vez pelos nossos pecados, o que é a prova bíblica de que não existe reencarnação. Esse é um dos versículos que provam que não existe a reencarnação e existem vários outros. Então, se você tem alguma dúvida se a reencarnação existe biblicamente, ela não existe. E uma das provas é esse verso de Hebreus que diz que está destinado ao homem morrer apenas uma vez. E Jesus, assim como o homem só morre uma vez, Jesus morreu uma só vez pelos pecados de todos, né? E a grande diferença é que Jesus foi perfeito, ele não pecou, né? Ele era um homem perfeito, enquanto que a qualidade do pacto, do sacrifício feito no pacto antigo, era imperfeita, porque era sangue de animais, né? Que eram derramados por um homem imperfeito, e esse sangue ele não tinha o efeito redentor que o sangue de Jesus tem, o efeito milagroso do sangue de Jesus. Então, um grande diferencial também desse pacto novo é que ele foi um sacrifício perfeito, né? O sacrifício de Jesus foi um sacrifício perfeito. Uma outra diferença é o efeito que esse sacrifício tinha, né? Todo esse processo de purificação do sacerdote, de entrar, e se você ler lá em Levíticos, você vai ver todo o detalhamento, passo a passo, de como essa cerimônia devia acontecer. Era tudo muito ritualístico e externo. Não gerava um efeito interno nas pessoas. Não, a transformação gerada pelo sangue de Jesus e pela remissão dos pecados através de Jesus é uma remissão de dentro para fora, que muda a nossa consciência, que muda a nossa mente, o nosso mindset, né? E se o nosso mindset não estiver no lugar certo, não adianta, que nada mais vai estar. Então, é uma mudança interna, né? Do seu modo de pensar, do seu modo de agir, do seu modo de ser, né? De tudo isso. E a diferença final que eu quero ressaltar, que Hebreus ressalta, é que o sacrifício do Velho Testamento, ele era temporário, a sua eficácia era uma eficácia temporária, né? Todo ano aquele sacrifício tinha que ser repetido, enquanto que a salvação de Jesus nos garantiu uma salvação eterna, que dura para sempre, né? Existe uma grande discussão no meio teológico se você pode perder a salvação ou não, né? Porque há textos que falam da salvação como um processo e há textos que falam da salvação como um ato, e eu acredito
que são as duas coisas ao mesmo tempo, é um paradoxo. Você é salvo e, uma vez salvo, para sempre salvo, mas você, ao mesmo tempo, trabalha na sua salvação à medida em que você cresce em Cristo e vai sendo transformado cada vez mais na mente de Cristo, na pessoa de Cristo, vai se tornando cada vez mais parecido com Cristo na sua jornada cristã. Tá? Então, basicamente, é essa mensagem do capítulo 9 de Hebreus, essa comparação entre o pacto antigo e quão ineficiente, imperfeito, temporário ele era, enquanto que o novo pacto era perfeito, foi feito uma vez por todas e é eterno, né? Esse era o objetivo principal de Paulo, que estava escrevendo aos hebreus, ou seja, aos próprios judeus. Então, estava trazendo para eles o conhecimento que eles já tinham do processo de salvação no Antigo Testamento, para ajudá-los a entender o novo processo de salvação através de Jesus Cristo e como ele se relaciona e se compara ao outro. Basicamente, é a mensagem do livro de Hebreus. Então, que mensagem lá no fundo, quando a gente chega ao fundo de tudo isso, Deus está nos dando através disso? É que Deus nos ama e que ele quer ter um relacionamento conosco e que ele criou um super plano para nos restaurar. Antes mesmo, Timóteo não faz muito tempo, e lá tem um versículo que diz, né, que antes da criação, Deus já tinha estabelecido o plano de salvação. Então, note o amor de Deus, a vontade de Deus e o trabalho ao qual ele se deu através dos séculos para restaurar o nosso relacionamento com ele, porque ele nos ama e ele nos quer perto dele. Então, à luz disso, quero lançar aqui algumas perguntas para sua reflexão e aplicação prática. Como saber deste plano de Deus faz você se sentir em relação a Deus? Eu quero que você pare e pense um pouco. Eu vou mandar essas perguntinhas para colocar no grupo como uma imagem. E eu quero que você passe algum tempo pensando, como saber desse plano de Deus que foi feito com tanto amor por você, faz você se sentir em relação a Deus? Como que você aprendeu hoje vai mudar o seu relacionamento com Ele? Você está aberta para desenvolver um relacionamento mais profundo com Deus? Se não está aberta, que ideias te impedem? Que raciocínio está acontecendo ali dentro da sua mente que te previnem de estabelecer esse relacionamento mais profundo com Deus? Você estaria aberta para discutir essas ideias em privado ou no grupo, para que possamos ajudá-la a tomar esse passo de estabelecer um relacionamento mais profundo com Deus? Quais são as respostas que você precisa para aceitar este presente de Deus? A remissão dos pecados através de Jesus. Nós já estudamos aí todos os evangelhos, estudamos Romanos, que fala muito sobre a salvação pela graça, né? Estudamos aí outras cartas de Paulo que aprofundaram ainda mais o tema. Estamos agora em Hebreus. O que está faltando para você chegar à conclusão de que você precisa de Deus e que a vida abundante está apenas nele? Imagine, eu quero te levar agora para o mundo da imaginação. Olha lá para frente, para o futuro. Imagina que hoje você decidiu investir firme nesse relacionamento. O que aconteceria lá no futuro se hoje você tomar essa decisão de investir sério nesse relacionamento? Quais seriam os benefícios que você visualiza nessa imagem? Eu espero que essas perguntas e esse conhecimento sirvam para te ajudar a chegar mais perto de Deus, né? Deus nos ama e Ele quer um relacionamento íntimo e profundo conosco. E Ele criou um plano fantástico que se desenvolveu ao longo de séculos para que você seja salvo, para que você não
não vá para o inferno e se perca eternamente, mas para que você seja salvo e viva eternamente essa vida de comunhão e de abundância com Deus, não só no céu no futuro, mas aqui na terra, porque a vida abundante começa aqui. Muito obrigada por me ouvir, eu espero que tenha ajudado você e até a próxima.